Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe pelo WhatsApp também, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, nossos convidados de hoje. O número é o 973350038, de novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, é sexta-feira, nosso espaço aqui sempre reservado para essa edição do programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, sempre tratando aqui dos assuntos da segurança pública com os policiais militares. Os nossos convidados de hoje são do Centro de Atenção Psicológica e Social, CAPS, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a gente vai conhecer aqui cada um a partir de agora. Major Mário Kitsua, ele é psicólogo e subchefe do CAPS. Tudo bem, Major Kitsua? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a toda a audiência aí do programa Gente que Fala. Boa tarde aí, né, a Cabo Renato Moura e a Cabo Andréia também, que nos ajudam bastante aqui no nosso centro e trabalham aí na linha de frente, atendendo os policiais militares. Obrigado. Obrigado pela presença. Também com a gente, Cabo Andréia Aparecida da Silva Santos. Cabo Andréia, nome de guerra, assistente social. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade aí oferecida pelo meu comandante, o Major Kitsua. Obrigado pela presença, Cabo Andréia. Também com a gente, Cabo Renata Ramos de Moura, psicóloga. Nome de guerra, Cabo Moura. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde, Major, boa tarde, Andréia, boa tarde a todos e agradeço pelo convite, né, para participar desse momento aí importante de falar sobre o nosso serviço. Momento importante, uma vez que o serviço de vocês é fundamental dentro da Polícia Militar. A gente vai tratar aqui com o Major Kitsua, com o Cabo Andréia e com o Cabo Moura. A questão do seguinte: a Polícia Militar de São Paulo lançou recentemente um manual de prevenção às manifestações suicidas por policiais militares. É uma cartilha, né? A ideia é que os PMs tenham condições de identificar comportamento suicida entre os seus próprios colegas de corporação e conhecer os meios para oferecer sinais de acolhimento. A Polícia Militar possui um sistema de saúde mental para prestar assistência a esse policial. Dentro desse sistema de prestação de assistência, existem programas, existem serviços, e esse manual elaborado que faz parte, claro, evidentemente, deste trabalho. Então, a partir de agora, a gente vai passar a conhecer tudo isso. Cabo Kitsua, Major Kitsua, vamos começar. É sempre legal a gente ir para o histórico, né? Como é que começa essa preocupação com a saúde mental dentro da Polícia Militar de São Paulo? Major Kitsua não está presente, acho que caiu a conexão dele, né? Então vamos com vocês, Cabo Andréia e Cabo Moura. Como é que nasce a preocupação com a saúde mental na Polícia Militar? Quem esclarece essa questão para a gente? Andréia? Andréia? Oi, Moura, pode começar, por favor. Certo. Bom, o nosso centro, né, hoje, o CAPS, Centro de Atenção Psicológica e Social, ele vem ao longo dos anos aí modificando um pouco o nome, mas sempre com a preocupação inicialmente da psicologia, voltado mais quando os policiais se envolviam em algum tipo de ocorrência de maior gravidade, né? E então os policiais eram apresentados para uma avaliação psicológica e ao longo dos anos isso foi se transformando, não só voltado para uma preocupação quando envolvia ocorrência,
mas também abrangendo toda a questão da saúde mental dos policiais militares. Então, isso é um processo, né, foi aí um processo de transformações importantes, né, até chegar onde a gente está hoje, e ainda se transformando e criando melhorias aí para atender o policial militar no que ele precisar, voltado para esse assunto. Mas hoje a gente consegue atendê-los, né, em terapia, em psicoterapia, consegue atendê-los em programas que vão desde a entrada do policial militar, então a preocupação desse ingresso, né, mudanças da vida civil para a vida policial militar, a gente tem um programa voltado a isso, até um programa voltado a preparar o policial militar para a aposentadoria, né? Então a gente tem essa preocupação de tentar ao máximo estar presente durante toda a carreira policial militar, cuidando da saúde mental dele. A Andréia quer complementar? Sim. Pode seguir. O CAPES, como a Moura bem disse, né, a gente trabalha focado, a gente realiza um trabalho multidisciplinar aí de prevenção em apoio ao policial, desde o início da carreira até o final da carreira. Tanto na parte, né, de psicoterapias, programas, quanto na parte das questões sociais também. O serviço social entende o policial militar e a família, o meio ambiente como um só, uma totalidade só. Major Kitsua já está de volta aqui com a gente, havia caído a sua conexão, está tudo bem agora? Temos imagem e áudio, tudo bem, Major? Peço perdão, estou de retorno. Obrigado pela compreensão. Sim, a gente falava aqui, eu destaquei aqui na nossa abertura que a Polícia Militar Paulista tem um sistema de saúde mental para prestar assistência ao policial por meio de programas e serviços, e esse manual, essa cartilha, né, elaborada faz parte desse trabalho. Aí eu destacava aqui a questão da gente voltar no tempo, fazer um histórico sobre a preocupação da instituição Polícia Militar com a saúde mental de toda a corporação. Isso nasce de que forma? A Cabo Renata e Cabo Moura já falaram aqui algumas informações. O que dá para você acrescentar, Major? Pois é, né? Na verdade, a preocupação institucional sobre, né, as questões da saúde mental não surgiram hoje, né? Para que as pessoas tenham conhecimento, em 1949, né, a então Força Pública, que deu origem aqui à Polícia Militar, né, é a mesma instituição, ela criou um órgão chamado Gabinete Psicotécnico, né? Isso foi um grande marco, né? Na época não existia ainda a psicologia como profissão no Brasil, que foi acontecer só na década de 60, mas 2 oficiais foram lá para a Sorbonne, na França, estudar essas novas técnicas para trazer benefícios aí à nossa instituição, né? Ao longo das décadas e dos anos, percebeu-se de fato a necessidade de aperfeiçoar essa sistemática. Então, tanto para o ingresso, né, na nossa instituição, que nós sabemos não é fácil o trabalho policial, ele requer uma série de critérios, de requisitos, de uma estrutura psicoemocional que comporte, né, esse perfil, né, para trabalhar na instituição. Então, dividiu-se em 2 áreas, a parte de seleção, de ingresso, e a parte de cuidado do nosso efetivo. Em 1985, surgiu o nosso centro, e mais adiante, né, em 96, o sistema de saúde mental, para fazer frente, de fato, a esses desafios que nós temos aí e que ainda hoje enfrentamos, né? E como eu destaquei, Major, dentro do sistema de saúde mental é um guarda-chuva, né? Então, ele é um sistema, existem programas, existem serviços, e dentro dessa proposta de programas de serviços, é aí que surge a cartilha, a existência deste manual de prevenção às manifestações suicidas por policiais militares, é correto? Justamente. A gente sabe que, pensando, o suicídio é a máxima expressão da angústia humana. Então, é a última circunstância para a qual nós fazemos o enfrentamento. Mas, para chegar lá, nós temos que ter uma série de outras ações, né?
E dentro dessa estruturação, nós seguimos a recomendação da Organização Mundial da Saúde no que concerne a sistemática de prevenção, né? Então, nós temos uma sistemática de prevenção universal, então a gente abrange todos os policiais militares e está inserido dentro desse contexto a elaboração dessa cartilha, que de fato é orientar o policial militar sobre questões básicas, né, que ele pode encontrar no dia a dia, mas que tem aí essa função mesmo de perceber alguns sinais, né, dos companheiros, dele mesmo, e onde buscar ajuda, né? Acho que esse é o principal mote aí dessa cartilha. A gente vai destrinchar exatamente ao longo do programa tudo que está contido dentro desta cartilha, dentro deste manual, mas vamos entender aqui exatamente as funções, as atribuições de vocês dentro do sistema de saúde mental da Polícia Militar. Cabo Andréa é assistente social. Quais são as suas atribuições neste trabalho, Cabo Andréa, por gentileza? O serviço social, né, na Polícia Militar, a gente está falando aqui, né, de Polícia Militar, o assistente social é um profissional muito sensível, né? Durante as entrevistas que nós realizamos, nós temos a sensibilidade de perceber quando ali há alguma ideação suicida. Então, o serviço social, ele presta um apoio na prevenção. Como que é a melhor forma de prevenir essas mortes autoprovocadas? É a informação. Então, nós levamos, né, através desse trabalho multidisciplinar, quando nós percebemos, né, alguma ideação. Por quê? Quando o policial ele chega para conversar com a gente, ou o familiar do policial, o assistente social ele abre um leque de possibilidades. Muitas vezes o policial ele chega para conversar com a gente e, além de um problema de dependência em álcool e drogas, tem também uma questão financeira, tem também uma questão de desagregação familiar, tem ali também uma questão de saúde. Então, são multifatores. Então, nós direcionamos aí para um encaminhamento psicológico, na questão de dependentes químicos, né? Nós temos apoio de algumas clínicas de recuperação, todas já visitadas pela equipe. E, então, ali dentro do contexto, questão de saúde também, nós fazemos visitas domiciliares, nós fazemos visitas institucionais, temos todo esse cuidado, e aí nós vamos direcionando conforme a necessidade aí do policial militar. Cabo Renata Moura, aí nas suas atribuições como psicóloga, o que você pode destacar para a gente a respeito do seu trabalho? Certo. Bom, atualmente eu estou no PPMS, né, que é o Programa de Prevenção de Manifestações Suicidas. Então, a minha parte vai desde da questão de gerenciar os dados, né? O que a gente tem, a gente recebe os dados do estado todo, né? De informações, tanto de ideação, comportamento suicida e até o suicídio, né? Então, vai desde essa parte até a parte de pós-venção. Quando ocorre um suicídio, né? De um policial militar, no caso da ativa, a gente vai até, né? Uma equipe vai até a unidade que esse policial trabalhava, para ter um espaço ali, para fornecer um espaço de escuta e acolhimento para esses policiais militares que, com certeza, sofrem, né, com esse suicídio ocorrido tão próximo deles, com um colega ali de profissão. Então, tem essa questão também da pós-venção e da prevenção, né? A gente tem também um programa chamado CAPS na OPM, que ele faz a parte preventiva, vai nas unidades, nas preleções, né, dos policiais militares, fazer essa parte preventiva. Então, também voltado aí para falar sobre questões de saúde mental, focando aí na temática do suicídio, que a gente sabe que é um tema difícil e pesado de falar, e então a gente tenta trazer de uma forma mais acolhedora possível para que todos participem, não em formato de palestra, mas sempre uma troca, né, com eles, assim, tirando todas as dúvidas, esclarecendo. Então, essa atualmente é a minha função aí nesse programa PPMS. Major Kitsua, dentro do raciocínio aqui da Cabo Renata Moura,
esse aspecto do difícil e pesado de falar sobre o suicídio, existe um estigma em relação ao suicídio. O que acontece muitas vezes, ou pelo menos o que acontecia, na dificuldade de se falar abertamente a respeito desse tema. Inclusive, eu já tratei aqui por algumas vezes no programa Gente que Fala, da dificuldade da imprensa em falar a respeito, até porque sempre nos manuais de redação, na imprensa, a gente entendeu como falar de suicídio poderia ser um incentivo ao comportamento suicida. Mas essa situação está mudando, né? Porque é preciso falar abertamente a respeito, né? Então, como é que isso ganhou forma dentro da Polícia Militar para que o estigma fosse definitivamente afastado? Pois é, em 1974 surgiu uma pesquisa que falava dessa possibilidade de haver um contágio quando se tratava sobre o tema do suicídio, né? É um assunto bastante complexo, enfim, mas de fato algumas pesquisas trouxeram essa informação. E ao longo do tempo, há até um manual lá da Organização Mundial da Saúde que recomenda de fato um cuidado, né, na divulgação dessas informações pela imprensa. Mas o que se percebeu é que não é a mera tratativa do tema, né? Mas a forma como isso é exposto, né? Se a gente tratar de forma sensacionalista, com direcionamentos que não se traduzem na realidade, né? E deixando de lado a complexidade que é o suicídio, aí sim se torna um fator de risco. Mas falar sobre as dificuldades, falar sobre o pensamento suicida, isso ajuda a tirar dentro da pessoa, né, expressar esse sentimento e, de fato, as entidades que realizam o apoio também se preparar para acolher essa demanda. Então, essa mudança, né, do estímulo que as instituições, de uma forma geral, hoje há campanhas como o Setembro Amarelo, né, e os diversos órgãos, né, eu estive agora recentemente, fui incumbido pelo comando de participar de um congresso lá em Dallas, nos Estados Unidos, da Associação Internacional dos Chefes de Polícia. E a gente percebe que é um tema que se traduz no mundo inteiro, né? Todas as polícias do mundo enfrentam essa problemática. E a melhor solução que tem se observado são os apoios entre os pares, né? E, de fato, a quebra desse estigma, né? O sofrimento, ele é uma condição humana, né? E isso deve ser, de fato, expressado. O manual, ou a cartilha, né, de prevenção às manifestações suicidas por policiais militares surgiu justamente agora, no Setembro Amarelo, foi o mês de conscientização a respeito deste tema? Major. Sim. Não, então, na verdade, essa cartilha, ela foi primeiro elaborada, né, no seu conteúdo e divulgada para todos os policiais militares via e-mail, né? Logo que nós tivemos o conteúdo, nós fizemos a distribuição. E nesse mês de setembro, nós fizemos a impressão desses manuais, reunimos diversos policiais militares que serviram de multiplicadores dessa informação, porque nós não pensamos unicamente em entregar um manual e simplesmente a missão está cumprida. Não, justamente como a gente já mencionou, né, a quebra desse estigma e a preparação para que essa entrega fosse feita de uma maneira mais adequada foi pensada pela nossa equipe, né? Reunimos aí os psicólogos do sistema de saúde mental, reunimos os oficiais e auxiliares, né, da área dos P5 das unidades, né, que fazem os assuntos civis, Relações públicas. Relações públicas, enfim, que são parceiros aqui desse trabalho, fazem a comunicação social, né, em sentido amplo, e fizemos orientações sobre esse conteúdo porque sabemos que quando abordamos o tema, né, questões acabam surgindo. E aí, pelo menos, uma informação inicial, esse policial está preparado a falar e indicar onde buscar uma ajuda especializada, caso haja, de fato, esse problema aí, né? Cabo Renata Moura, todo suicídio tem sinal de alerta? Como é que o policial militar pode perceber se o par dele, o colega dele,
está na iminência de uma manifestação suicida e poder agir a tempo, poder até usar as informações desse manual que foi elaborado com essa proposta. Sim, sim. Na psicologia é difícil a gente taxar, assim, né? Todo suicídio tem sinais de alerta. A grande maioria, sim, né? A gente vai falar aqui da grande maioria que apresenta, assim, algum tipo de sinal de alerta. Temos que diferenciar aqueles policiais ou, né, pessoas aí, no modo geral, que já apresentam um transtorno mental, uma depressão ali, né, instalada, algo que já vem ao longo do tempo realmente demonstrando que a qualquer momento pode chegar a esse ponto. Mas também temos o outro lado, né, de policiais que não demonstravam ao longo da carreira aí, que sempre a gente ouve bastante relato, não, mas ele era muito proativo, muito comunicativo, sorridente, nunca a gente achou que ele fosse chegar a esse ponto. Mas quando a gente faz essa pós-venção, né, durante a conversa, os policiais vão ali voltando um pouquinho nos dias, né, anteriores ao fato, e normalmente conseguem identificar alguma mudança, né, nem que seja pequena mudança no comportamento, né, na forma de socializar ali, um pouco diferente com o grupo. Então, normalmente, tem sim algum tipo de mudança comportamental que os policiais, aí a gente reforça, né, dali para frente, de sempre estar ligado, né, tá sempre de olho ali no parceiro, porque eles passam muito tempo de serviço, às vezes muito mais tempo no quartel do que em casa. Então, de ter essa sensibilidade de perceber essas pequenas mudanças, de dar ali um ouvido, né, um ombro amigo, uma escuta ativa e de orientá-los a procurar ajuda se achar necessário, né, nesses casos aí. A gente tem recebido na clínica psicológica muitos policiais que vão através de uma indicação de um policial amigo, né, que percebeu alguma coisa e falou, não, vamos lá, vamos procurar ajuda, lá eles vão te atender, conversa com o psicólogo, vai melhorar alguma coisa. Então, sempre tem esses pequenos sinais, sim. Então, e essa percepção, esse perceber os sinais, essas pequenas coisas, qual é a sinalização preponderante, aquela que aparece mais no comportamento? Sim, essa que eu mencionei de ser de um jeito, né, de um determinado jeito, tem alguns que sempre foram reservados, né, e aí é um pouco mais difícil de ter essa percepção, mas outros que se mostravam sorridentes, alegres, e na última semana começaram a demonstrar algum tipo de comportamento diferente, ou o uso abusivo de álcool, algo que não era tão comum à rotina deles, né, então... claro, é difícil o policial pensar que o amigo vai chegar a esse ponto, mas a nossa intenção nesses contatos com eles é para que não deixa para lá, percebeu, oferece ajuda, pergunta como que tá, né? Vai um pouco mais além daquele oi, tudo bem, automático do dia a dia, né? Realmente olha olho no olho, escuta sem julgamento e vê ali como que pode ajudar aquele colega, lembrando que é algo multifatorial, né? O suicídio é muito complexo, né? Então, aquela mudança ali pode vir de muitas questões, né? Que vem da parte pessoal, familiar, financeira. Então, é difícil também para um policial militar conseguir identificar tudo isso. Por isso, a cartilha vai indicar onde o policial pode levar aquele colega, né, ou informar, tem lá, vai lá no serviço social que eles vão te ajudar com a questão financeira, né, a visualizar ali uma saída para o seu problema financeiro, ou procura a clínica que um psicólogo vai te atender e te ouvir, né, então é nesse sentido. Pois é, para a gente destrinchar mais esse aspecto, o multifatorial, né, que são os diversos fatores de risco, Cabo Andréa. Sinalizações representam uma coisa, fatores de risco representam outra coisa. Isso, exatamente. Nos atendimentos, nós percebemos algumas sinalizações, né? Desesperança, muitas vezes endividamento, né? Como eu já disse, né, como eu mencionei anteriormente, problemas de álcool e drogas, problemas familiares, problemas de saúde, desculpa. Então, essas sinalizações
nós prestamos realmente, nós temos um olhar bem sensível para poder verificar, assim, como diz a cartilha e como nós falamos, né, nas palestras, né? O policial ali, o companheiro, ele tem muito mais, ele chega muito mais perto do policial do que nós ali, no dia a dia, né? Então, nós precisamos realmente que o amigo, que o parceiro tenha realmente uma escuta para poder apoiar esse policial no momento ali de dificuldade. Quando, muitas vezes, né, muitos policiais chegam lá no serviço social com o parceiro percebeu algum sinal e levou para a gente ali. E realmente, ali a gente vê algumas sinalizações, né, com a nossa técnica, que tem alguma coisa ali que não está encaixando. Aí a gente faz os encaminhamentos devidos aí, porque a gente tem, como a gente fala, né, Mauro, a gente tem uma rede de proteção. A gente cria ali uma rede de proteção para evitar realmente que aconteça o suicídio. Major Kitsua, muita gente acaba se perguntando, quando ocorre um suicídio, como é que a pessoa teve coragem de atentar contra a própria vida, enfim, de desconhecer justamente o que é exatamente, o que se passa na cabeça daquela pessoa, os fatores de risco que levaram a pessoa a pensar daquela maneira. Na verdade, o tentante não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento, ou seja, ele acaba com a vida porque ele não encontra a solução para aquele sofrimento que ele está vivenciando. É exatamente isso que ocorre? Sim. Como a Cabo Renata Moura disse, né, o suicídio é um fenômeno complexo e, portanto, ele é multifacetado, né? Então, veja só, aquele policial ou aquela pessoa, porque é um problema de fato humano, que por conta de uma separação conjugal, por exemplo, ele tem esse desfecho, né, de antecipar a morte, aí, enfim, das variadas maneiras como é possível. Mas se a gente faz uma análise, né, desse caso, a gente percebe que essa separação foi um fator precipitante. Mas havia uma série de conteúdos que são esses fatores de riscos, né? E o fator de risco mais próximo, que é essa separação, ela acaba sendo, via de regra, confundido como a causa do suicídio, né? Mas, de fato, assim, características da personalidade, um indivíduo que é impulsivo, né? Um controle emocional reduzido, baixa tolerância à frustração e impulsividade elevada. Ele pode resolver os problemas dele de uma forma inadequada, né? Encontrou o problema, não consegue resolver o problema de nenhuma maneira, ele acaba atentando contra a própria vida. E é aquele que, de fato, está adoecido, em um processo muito mais longo, né? Numa depressão, começa a planejar como vai ser a sua própria morte, inclusive o seu funeral. São circunstâncias que diferem uma da outra, né? E que, por isso, as nossas campanhas e as nossas ações, elas têm uma amplitude muito maior, para tentar, de fato, alcançar todos esses fatores de risco, né? Pouco a pouco, né? Para que isso seja absorvido, né, pelas pessoas e se compreenda melhor esse fenômeno, para, de fato, enfrentar e saber que há esperança, né? Sempre há um amanhã e a gente pode refletir um pouquinho mais e que as coisas acabam se resolvendo. Major Kitsua, vamos voltar aqui 1 ano e meio atrás, em abril de 2021, na Bahia, o soldado Wesley, aquele episódio em que ele saiu disparando arma de fogo e acabou sendo morto pelos próprios policiais pares, enfim. Foi ali o ponto de partida que acendeu o sinal de alerta para a necessidade da criação do manual, dessa cartilha que vocês lançaram? Não, na verdade, essa preocupação ela já é bem anterior, né? Talvez a cartilha nessa configuração, de fato, foi a primeira vez que nós fizemos. Mas é importante lembrar que o Programa de Prevenção a Manifestações Suicidas, né, o PPMS, ele foi criado em 2003. E lá algumas palestras, algumas campanhas já eram elaboradas pela equipe e difundidas pela instituição, não com o alcance que nós temos hoje, né? Hoje nós temos
um trabalho conjunto com o Centro de Comunicação Social da Polícia, nós temos outros órgãos que nos apoiam, né? Essa oportunidade, por exemplo, que vocês nos dão hoje, eram situações em que nós não tínhamos lá em 2003, né? Muito embora o programa tenha sido muito importante à época. E ao longo do tempo, né, fomos discutindo dentro da equipe, verificando esses casos de suicídio e entendendo quais eram as estratégias mais eficientes e eficazes aí para fazer frente a essa problemática, né? Então, esse episódio não teve relação com a nossa estratégia. Sim, mas esse episódio e a preocupação com tudo isso permite à própria Polícia Militar de São Paulo exportar esse know-how, essa expertise que vocês têm aqui dentro do sistema de saúde mental para outras polícias militares em todo o Brasil. Sim, não só polícias militares, mas outras instituições também nos procuram, né? Pedem informações, pedem orientações para a implementação de ações de prevenção do suicídio, mas, de fato, é uma grande tragédia, né? Que mobiliza toda uma corporação, toda uma instituição, e, de fato, é algo que precisamos cuidar. 12:30 agora, no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A gente vai fazer uma parada breve agora, a mensagem do nosso apoiador. É rapidinho, a gente já volta com a sequência aqui do nosso tema. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 29 minutos para 13h, programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Programa Gente que Fala de sexta-feira, esse espaço sempre em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Com a gente hoje, nossos convidados são do Centro de Atenção Psicológica e Social, o CAPS, da Polícia Militar de São Paulo, Major Kitsua, psicólogo, Cabo Andréa, assistente social, e Cabo Moura, psicóloga também. Estamos conhecendo o trabalho realizado dentro do Sistema de Saúde Mental da Polícia Militar e conhecendo também o Manual de Prevenção às Manifestações Suicidas por Policiais Militares. Cabo Renata, dentro da corporação homens e mulheres, onde é que esse problema do suicídio está mais presente, entre homens ou entre mulheres? É um comparativo difícil, né? Se a gente pegar a quantidade de mulheres abaixo da quantidade de homens, né? Mas percentualmente... Isso, então a maioria é de homens, né? Então a gente tem aí um maior número de suicídios, né, dentro do efetivo masculino aí da nossa corporação. Lembrando que nessa questão de gênero, né, as mulheres tendem a tentar mais o suicídio e os homens tendem a ter um resultado, a consumação em maior número, né? Então, e esse número que é universal, só na China que esse número é inverso, né? Na China é o único lugar do mundo em que a taxa de suicídio entre mulheres é mais alta que entre os homens. O restante do mundo, os homens, de fato, são um grupo mais vulnerável. De qualquer modo, dentro da instituição acaba repetindo essa tradição, e o número de tentativas entre as mulheres é maior e o número de casos consumados entre os homens é maior.
Qual a explicação para essa? Sai um pouco fora do nosso escopo, mas é interessante saber o porquê disso. Por que que na China as mulheres estão mais propensas ao suicídio do que os homens? Isso é um dado que está periodicamente a Organização Mundial da Saúde faz um manual e ele faz a tabulação de dados, né, dos órgãos de saúde dos países. Isso é importante até nós falarmos, que a questão da subnotificação, a notificação incorreta, né, dos casos de suicídio, e que isso acaba trazendo alguns problemas nessa comparação. Então, de fato, nós não sabemos se isso é alguma questão cultural ou se está ligado, por exemplo, a um registro inadequado, né, que isso é muito comum. Falamos, por exemplo, que a taxa de suicídio entre policiais militares é muito superior que da sociedade em geral. De fato, os números dizem isso. Mas, por exemplo, na Polícia Militar, né, quando falamos de um programa de prevenção de manifestações suicidas, o primeiro aspecto que devemos cuidar é saber de todos os casos de comportamento suicida na instituição. Então, esse tipo de rastreio, esse tipo de busca ativa é fundamental para que nós tenhamos dados e possamos fazer o enfrentamento. E isso não ocorre de forma regular nas instituições e nas sociedades em geral, né? Então, o problema da subnotificação, em qualquer artigo científico que a gente for observar sobre o problema do suicídio, nós vamos enfrentar essa questão. Então, nós temos referenciais e parâmetros, como esse que eu disse, né, que na China é esse o dado, mas creio que não haja nenhuma pesquisa consistente sobre isso. Se não me engano, o local onde acontece mais suicídio no mundo é a Bielorrússia. Em taxa proporcional, né, entre a população, claro. E lá, a taxa de suicídio entre homens chega a quase 60 para cada 100 mil habitantes, um número exorbitante, né? Mas lá se associa, por exemplo, ao consumo elevado de álcool, né, pela população masculina, enfim. Sim. Então, tem uma série de questões aí que acabam emergindo e a gente não consegue afirmar categoricamente o que acontece, né? Cabo Moura, vamos mergulhar aqui na cartilha, né, no Manual de Prevenção às Manifestações Suicidas por Policiais Militares, para aprender o que tem lá dentro. Um determinado policial percebe manifestação suicida no colega, no par, o que ele vai encontrar dentro da cartilha para saber como ouvir esse policial? O que tem lá dentro nesse aspecto? Tá, na cartilha a gente expõe desde situações mais críticas, né, assim, de uma tentativa, né, de suicídio, então colocamos ali a importância de fazer um ambiente mais seguro, né, na medida do possível, acionar unidades especializadas para esse momento, né, ou se for possível, primeiramente, encaminhar esse policial militar a um atendimento médico e posterior a um atendimento psicológico, porque em um momento ali ele pode não ter uma escuta para um atendimento psicológico, necessitar de alguma medicação, né, para ter aquele momento ali um pouco mais, se fazer um pouco mais tranquilo para ter uma escuta psicológica. No momento de uma possível ideação, algo que não esteja ali colocando a vida dele naquele momento em risco ou de alguém, aí sim a gente coloca a importância de encaminhar o policial militar, o colega, né, ao CAPS, né, ou a algum NAPS, que são os núcleos espalhados pelo estado de São Paulo aí, que contém também o atendimento psicológico, em alguns núcleos também contamos com assistente social. Então, de encaminhar realmente, tem os telefones, né, que o policial militar pode ali ajudar aquele parceiro a encontrar ajuda psicológica mais rápida e mais próxima, né, e se não chegar a esse ponto, né, de encaminhar, porque o policial ele precisa também estar aberto, né, para receber essa ajuda, né, muitas vezes a gente fala assim, para os policiais não se sentirem responsáveis por aquele colega, porque eles vão conseguir acessar aquele colega até onde o colega permitir, né, muitas vezes eles podem ali estar dispostos a ajudar, mas aquele colega não demonstrar ali a abertura para aquela ajuda. Mas se demonstrar, ter a escuta ativa, né, como eu já falei, ouvir ali atentamente, sem os julgamentos, né, sem conselhos aí genéricos que a gente fala, que muitas vezes
a gente encontra e poder encaminhar ao local adequado. É isso que a gente Sim. Andréa, preza. a Renata Moura, ela falou a respeito dos NAPs, vamos até destrinchar melhor um pouquinho aqui. Dá para entender, então, que os NAPs, que são os núcleos, é no sentido de descentralizar. É um desafio muito grande, né? Um Estado, eu sempre falo aqui, né? Um Estado desse tamanho para a Polícia Militar, com 645 municípios, e o peso dos recursos está na capital, o peso está nas regiões metropolitanas. Então, os núcleos, os NAPs, eles surgem justamente para dar essa capilaridade em todo o estado de São Paulo, Andréa? Sim, sim. O NAPs, ele surge para descentralizar realmente, né? É um estado muito grande, são muitos policiais militares, né? Uma tropa grande, e a descentralização ali através dos NAPs é realmente para a gente poder atender o maior número de policial em cada região. A ideia dos NAPs é isso. Quanto mais atendimento ao maior número de policial em todas as regiões do estado de São Paulo. Sim. Mauro, sim, Major. Se eu puder só complementar, Claro. de fato, se a gente for pensar em termos de estratégia, né, nós estamos num centro de atenção psicológica e social. Mas isso que você disse, de descentralizar e de desconcentrar os atendimentos, isso tem sido uma estratégia aí ao longo dos últimos anos, e hoje nós contamos com 40 núcleos no estado, né? Então, a gente tem uma rede robusta, e não só isso, né? Com a pandemia, a gente teve de aprender, né, novas possibilidades. E uma delas é utilizar esse recurso que nós estamos utilizando agora, né? Que é o atendimento à distância, atendimento online, né? O Conselho Federal de Psicologia autorizou essa modalidade e hoje não há mais limite territorial. Embora haja, de fato, a importância do psicólogo próximo dos policiais militares para aquele atendimento presencial de um caso mais grave, enfim. Mas hoje podemos dizer que não há... que a assistência, na verdade, aos policiais militares hoje é plena, né? O policial militar que estiver na divisa do Estado, ou como nós temos pacientes que estão fora do país, que são atendidos aqui por profissionais do nosso centro, né? Então, de fato, melhorar a acessibilidade, né? Permitir que o policial militar encontre uma estrutura de atenção à saúde mental tem sido um desafio que a gente tem buscado suplantar. Mas, fazer uma pergunta aqui, e com o devido cuidado, né, com todo cuidado em relação a ela, por conta daquilo que a gente já falou instantes atrás, sobre a necessidade de falar abertamente sobre o suicídio, não de forma sensacionalista, mas de forma a se conscientizar a respeito do problema, porque existem diversas formas de se cometer suicídio. Agora, a gente sabe, dentro do trabalho do policial, o quanto isso... e agora todo o cuidado, se torna mais fácil, uma vez que ele tem um instrumento às mãos, que é a própria arma, né? Primeiramente, quando o policial se suicida, ele geralmente usa a própria arma, e quando se percebe uma manifestação suicida no policial, em que momento que ocorre o impedimento ao acesso à arma, ao uso dessa arma? Pois a sua última pergunta né, assim, do ponto de vista regular, né, quem faz a restrição ao uso de arma de fogo particular do policial é o oficial médico aqui da nossa instituição, né? É claro que isso aí requer uma série de avaliações que esse profissional está capacitado a fazer. Com relação ao uso da arma de fogo como instrumento, né, para a consumação do suicídio, de fato, é uma problemática que alcança todas as polícias do mundo. Em uma pesquisa aqui que fizemos recentemente, a gente percebe que nós estamos, aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo, um pouco abaixo da taxa média que nós encontramos aí, seja na polícia da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, e de órgãos congêneres aqui no Brasil. Fazendo uma breve reflexão, eu entendo que está associado com a nossa própria cultura de tentar ajudar o policial militar. A gente percebe muito isso. Os contatos que nós recebemos aqui no dia a dia, os nossos profissionais sendo consultados, né, por comandantes sobre a situação do seu efetivo, e tem sido comum o próprio comandante, né, restringir o uso de arma da instituição
quando percebe que há um risco aí adicional e o encaminhamento para os órgãos responsáveis para o cuidado. Então, eu creio, né, que está havendo, de fato, um amadurecimento, muito embora esse risco é aquilo que está embutido, né, na própria profissão, né? Então, é um problema, de fato, que alcança todos os órgãos policiais do mundo, né? Cabo André, vamos falar sobre a questão do suicídio fora da Polícia Militar, não entre os policiais militares, mas que isso chama para o trabalho o policial militar. Eu vou explicar. A gente já conversou aqui com o Corpo de Bombeiros por algumas vezes, existe um trabalho prestado dentro do serviço de atendimento dos bombeiros, do socorro, para dissuadir tentantes, né? E existem técnicas, existe todo um estudo, todo um trabalho científico para isso ocorrer. De que maneira o Corpo de Bombeiros, uma vez que os bombeiros são policiais militares, de que maneira os bombeiros podem ajudar os policiais militares nessa tarefa de conscientização e de ouvir os seus próprios pares a partir do que preconiza a cartilha, o manual que vocês elaboraram? O Corpo de Bombeiros, eles lidam diretamente ali com questões bem sérias, né? Ali no socorro mesmo, de uma tentativa ou de um suicídio ali, né? Um ato consumado. Então, eles lidam ali diretamente com o fato, né? Com o ocorrido já. A gente partindo aí dessa seara, eles têm uma visão técnica bem apurada ali de como a gente pode ali proceder numa tentativa, quais os cuidados que a gente pode ter ali no socorro e após o ato consumado aí também, o que a gente pode estar tentando fazer. Eu quero salientar também, Mauro, que no caso da família do suicida, ela apresenta umas singularidades, né? São familiares que apresentam ali, como é uma morte repentina, uma morte muito violenta, ela tem esses familiares, eles têm umas singularidades, né? É uma família que o serviço social, né? Nós prestamos um atendimento pós, né? O suicídio para os familiares. E a família de um suicida, ela apresenta vergonha, raiva. Muitas vezes já atendi viúvas, não uma nem duas, mas a maioria elas sempre falam, né? Ele tinha um acordo comigo. Eu cuidava dele, ele cuidava de mim. E ele quebrou esse acordo comigo. Então, é uma família diferenciada para a gente cuidar, né? Essa reação social pode ser até por falta de conhecimento, porque eles vivem o luto de uma forma isolada. É um impacto terrível, né? O suicídio na família, sim, por esses aspectos que você apresentou. Agora, qual é o impacto do suicídio de um policial entre os seus pares, entre os colegas da corporação, da instituição? Também esse sentimento de raiva, muitas vezes, de quebra de acordo, alguma coisa nesse sentido? Quebra de acordo, eu creio que não, né? Mas os policiais que estão à volta ali, a equipe, muitas vezes eles ficam com um sentimento que eu podia ter feito um pouco mais, como eu não percebi, por isso que o CAPS tem esse programa de pós-venção, que é para apoiar ali essa equipe, né? Essa equipe que trabalhava ali com o policial, porque esse sentimento de eu poderia ter feito um pouco mais, realmente ele aparece, como aparece também nos familiares, né? Então, o psicólogo, né, a parte de psicologia, eles fazem esse tratamento esse acompanhamento de pós-venção a toda a equipe, e nós, serviço social, nós fazemos esse acompanhamento com os familiares, porque o fato do suicídio desencadear um suicídio num familiar, ela existe. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Um outro impacto, acho que é importante a gente abordar também, Cabo Renata Moura, quando marido e mulher são policiais, né? Porque às vezes o homem é policial, mas a mulher não é, faz outra coisa da vida. E, às vezes a gente sabe, né? Muitos casais são policiais militares e um resolve se suicidar. Qual é o impacto para o outro?
Está fechado o seu microfone, Renata. Agora sim. Está me ouvindo? Agora vai. Independente, né, se os dois são policiais militares, mas vou falar no caso, né, de que seja. O impacto para um companheiro, né, que estava ali diariamente, né, como casal, é enorme. Então, como o policial militar que sobrevive, a gente tem todo o cuidado também, todo o acolhimento e o atendimento posterior, né, o atendimento clínico, psicológico, para acolher esse policial militar que perdeu o companheiro por suicídio, né? A gente também faz as campanhas, né, como o Major mencionou, nossas campanhas mensais, né? Cada mês a gente traz um tema aí importante para a saúde mental, e um deles foi a questão do relacionamento, né? Então, assim, a qualidade dos relacionamentos e o quanto isso impacta na vida aí do policial militar, e pode ser, sim, um fator precipitante para o suicídio, né? Uma briga, um término, algo nesse sentido para que seja o fator aí que levou o policial militar a cometer o suicídio. Para aquele que fica, né, o sobrevivente, nós damos todo o apoio, o acolhimento, aí desde o momento do incidente crítico, que somos acionados para apoiar a família, né, todo momento ali de notícia e velório e sepultamento, e para o policial militar, que era companheiro, né, o marido ou esposa, nós damos esse atendimento contínuo aí por essa preocupação. Nessa linha, Cabo Renata Moura, é uma pergunta aqui da audiência. O seu Jaime, do Jardim Bom Filhole, está sempre com a gente aqui, participando. Obrigado, seu Jaime, aqui pela pergunta para a Renata. Ele quer saber como é que se avalia, pergunta importante, como é que se avalia o trauma de uma criança cujo pai PM morreu em serviço. Ele aqui não fala em morrer em serviço por suicídio, mas, enfim, pode ser atingido, pode morrer em serviço por diversas circunstâncias. Temos primeiro que pensar aí como a família vai passar esse fato acontecido para essa criança, né? Muitas vezes, né, vou falar de experiência própria, quando fui acionada já em ocorrências, né, que o policial morreu em serviço, a família muitas vezes fica perdida na forma de falar para essa criança como o pai dela, né, faleceu ali. Então, algumas vezes pediram para eu conversar, né, e o que eu sempre falo, não tem uma fórmula para a gente conversar com essa criança ou para a família conversar com essa criança, né? Cada criança tem uma maneira de entender o mundo, de ver, né, a polícia militar, de ver o pai dela como um herói. Então, sempre procuro ir de acordo com o que a criança vai trazendo, né? Ela vai me falando algumas coisas e eu vou tentando fazer ela entender, né, da maneira que ela vê ali o mundo e o pai dela, entender esse acontecido, né? O trauma, claro, pode ser ali importante, né, para a vida dela. Acredito que se isso não for elaborado naturalmente com o luto ali, né, a gente tem ali a fase de elaboração e processamento do luto. Se isso não for elaborado, aí a criança deve também passar por um atendimento psicológico, ter ali um acompanhamento especializado para processar essa questão na vida dela, né? Eu falo que com o luto, a lembrança sempre vai existir. O que muda é a forma que essa lembrança vai te fazer sentir, né? Inicialmente, muito sofrimento, muita tristeza, mas se ela for processada e elaborada, lá na frente você vai lembrar, né, daquela pessoa de uma forma gostosa, né? Então, gostosa, assim, de ter vivido momentos com essa pessoa. Então, acho que o segredo é a família auxiliar essa criança na elaboração de um luto ali adequado. Mas é um dos trabalhos mais difíceis, mais desafiadores, essa questão de lidar com o trauma de uma criança cujo pai, PM, morreu em serviço. Eu imagino aqui o porquê dessa pergunta do seu Jaime. Ele deve ter pensado o seguinte, vou até arriscar, na cabeça da criança, os heróis não morrem, o pai geralmente é o herói, e se for PM é mais herói ainda. Sim, provavelmente tem toda essa fantasia, né, ligada aí ao heroísmo, né, atribuído à polícia militar. Mas como eu falei, cada criança
é o que a gente acha que a criança pensa, mas muitas vezes não, ela tem um entendimento, ela pode até visualizar o pai como um herói, mas ela também pode entender a realidade, né, das coisas. Então, cada caso é um e a gente tem que ir entendendo o mundo dessa criança, né, para trabalhar essas questões. Cabo Andréia, pergunta agora aqui da Gabriela Oliveira. Ela está com a gente no Instagram e ela diz assim: de modo geral, um policial se sente seguro para falar dentro da corporação sobre eventuais problemas com sua saúde mental e também sobre um colega? Acho que não, né? Daí o sentido da criação, da elaboração do manual, né? Da cartilha. É isso? Oi, Gabriela, boa tarde. Hoje em dia, já está quebrando bastante, né? Esse estigma que a gente não pode falar sobre o suicídio, né? O policial realmente, ele tem, né, como citou aí a questão aí da criança, o policial, ele também tem essa visão, que ele é um super-homem, que ele resolve tudo de todo mundo. E ele realmente, muitas vezes, ele tem um pouco de dificuldade de dizer que ele está com problema financeiro, de pedir ajuda mesmo, né? Nesse sentido, a cartilha, eu achei que a cartilha foi muito certeira, porque ela quer sensibilizar, né, tanto o policial quanto os parceiros ali, que nós somos seres humanos, que nós temos sentimentos, que nós precisamos de apoio, né, que nós também adoecemos, que nós cuidamos de tanta gente, mas que nós também precisamos ser cuidados, né? E nesse rumo, a cartilha, ela quer dizer também para o policial militar que tem alguém preocupado com ele, que ele não está sozinho, que tem muita gente ali para estender a mão para ele. Sim, agora a pergunta, Major Kitsua, vem do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook, acompanhando aqui o programa Gente que Fala de hoje, e quer saber qual é o tipo de assistência social que o CAPS oferece. São duas situações aqui. Que tipo de assistência social o CAPS oferece à viúva de PM que morre em operação policial e para a viúva daquele que se suicida? Ele diz assim, porque parece que o suicídio leva à perda de direitos. Bom, obrigado, Rodrigo, pela pergunta. De fato, do ponto de vista normativo, há diferenças, né? O policial militar que, por exemplo, morre em serviço, ele acaba sendo beneficiado pela lei, até pela própria condição, né? Aquele que tem uma morte natural tem uma outra condição e assim sucessivamente. Então, para cada caso, há, de fato, um critério normativo aí que vai enquadrar aquela situação. Com relação ao cuidado, né, nós olhamos para o ser humano que está diante de nós. Então, dada a primeira notícia, principalmente nesses casos, ou né, nesses casos de morte trágica, independente seja de suicídio, um acidente de trânsito, durante um confronto, vítima de roubo, enfim, se o policial militar morrer nestas circunstâncias, né, uma equipe do sistema de saúde mental, seja regional, do núcleo, ou aqui do nosso centro, vai até a família, né, e faz esse primeiro acolhimento em função até desse luto, né, para ajudar na elaboração do luto, que foi o que a Cabo Moura nos disse. Essa é a primeira providência. Do ponto de vista de apoio e de orientações para cada um desses casos, o serviço social faz esses levantamentos, né? Por vezes o policial militar tem um benefício legal, né, do sistema de proteção social do próprio policial militar, há alguma associação ao qual esse profissional está vinculado e algum benefício, toda essa orientação que a equipe do serviço social também faz, né? Além disso, há o auxílio funeral, né, que a própria equipe lá do serviço social também orienta sobre essa questão, e nós não temos no nosso escopo o atendimento permanente, né? Mas fazemos os encaminhamentos caso se observe a necessidade de um monitoramento mais contínuo. Mas os acolhimentos iniciais nós fazemos aqui pelo nosso próprio centro. Major, o tema suicídio na Polícia Militar, ele aparece, por exemplo, na pré-eleição, naquele momento em que o comandante vai juntar todo mundo que vai iniciar um dia de trabalho. O fato de se falar mais abertamente a respeito disso, esse tema aparece na pré-eleição ou aparece na pré-eleição quando acontece um suicídio e aí aquele grupo está impactado por esse suicídio e é necessário falar a respeito disso? A gente pode dizer que, por exemplo, quando acontece um suicídio, as pessoas podem se calar
né, ou de fato se a angústia é expressada de formas diferentes, né? Por isso nós estamos indo nas preleções para fazer essas orientações mediante esse CAPS na OPM. E uma importante iniciativa que foi tratada aqui foi com relação ao Corpo de Bombeiros, né? O Major Diógenes, em parceria aqui com o nosso centro, que já esteve aqui com a gente. Então, um abraço para ele, criou aí uma técnica importante, e antes dele, o Coronel Hugo, lá, né, na parte de operações especiais também, que são áreas diferentes aí de intervenção. De qualquer modo, essa discussão ela foi amplificada mediante um treinamento para todos os policiais militares. Então, eu entendo que hoje essa discussão tem sido um pouco mais incisiva e tem acontecido com maior frequência. Vamos colocar um ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje uma importante conversa aqui nós tivemos sobre o sistema de saúde mental da Polícia Militar de São Paulo. Conhecemos todas as diretrizes, tudo que está apontado dentro da cartilha do Manual de Prevenção às Manifestações Suicidas por Policiais Militares. Estiveram com a gente aqui nessa conversa os amigos do CAPS, do Centro de Atenção Psicológica e Social da nossa PM, o Major Mário Kitsua, ele é psicólogo e subchefe do CAPS, a Cabo Andréa Aparecida da Silva Santos, que é assistente social, e a Cabo Renata Ramos de Moura, que é psicóloga. Muito obrigado a vocês pela presença, por aceitar aqui o nosso convite para a prestação desse serviço muito importante aqui para a nossa sociedade. O programa Gente que Fala é realização da ABECOM, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela presença hoje, ao longo de toda a semana. Um bom final de semana para todo mundo. Dia 30 chegando, domingo, um bom voto, com consciência. A gente volta a se falar ao vivo, a partir de segunda-feira, meio-dia, aqui ao vivo na AltV. Um abraço a todos, tchau, tchau.